Vamos trazer aqui agora uma informação que é muito importante, é muito interessante para todos os motoristas, né? Com relação aí à suspensão da carteira de habilitação, a suspensão automática, como que isso acontece. A suspensão automática da carteira de habilitação é um tema que costuma causar muitas dúvidas aí aos motoristas, né? E essa penalidade aí é considerada uma das mais rígidas aí do Código de Trânsito Brasileiro e pode ser motivada por algumas coisas, né? Algumas infrações que pode causar essa perda temporária do direito de dirigir aí. Vamos aqui então algumas perguntas e respostas rápidas. Primeiro aí, o que é suspensão automática da carteira de habilitação? O que é isso? A suspensão da carteira é uma das penalidades previstas aí no Código de Trânsito Brasileiro, segundo o artigo 261. Ela pode ser aplicada em duas situações. Se o condutor motorista atingir a contagem de 20 pontos ou mais na carteira, num período igual ou menor do que 12 meses, ou seja, um ano, né? Conforme a pontuação prevista pelo artigo 259 do Código de Trânsito Brasileiro. A segunda situação aí, se o condutor for flagrado cometendo uma das chamadas infrações autossuspensivas, que independem da quantidade de pontos acumulados na carteira. Tem algumas infrações, gente, que mesmo se você não tiver 20 pontos, você corre o risco aí de perder a sua habilitação, tá? Tem umas infrações que são gravíssimas, né? São autossuspensivas. Nesse caso, a suspensão automática se enquadra na segunda situação, quando o condutor pode ser penalizado se cometer uma das infrações autossuspensivas, mesmo que apenas uma vez, né? A segunda pergunta mais frequente é quais são as infrações autossuspensivas, né? Ou seja, aquelas que você pode perder o direito de dirigir mesmo sem alcançar os 20 pontos. Bom, a primeira é dirigir sob influência de álcool ou de outras substâncias que têm efeito psicoativo. A segunda é se recusar a passar pelo teste do bafômetro quando solicitado pelas autoridades de trânsito. A terceira é ameaçar pedestres ou outros veículos enquanto você estiver dirigindo. A quarta, promover ou disputar rachas, corridas não autorizadas em vias públicas. E a quinta aí, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem capacete de segurança. Essas 5 situações aí você pode ter a suspensão da sua carteira mesmo se você não tiver os 20 pontos aí, né, das infrações, tá certo? Vamos para a terceira pergunta frequente aqui, suspensão e cassação da carteira de habilitação são sinônimos? Ou seja, a pergunta é a seguinte: suspensão e cassação é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Cassação é considerada uma penalidade mais rígida por causa a perda definitiva da habilitação. A suspensão, como o nome já sugere, causa a perda temporária ou o direito de dirigir por um período determinado. Então a suspensão por um período determinado. A cassação, você perde a sua carteira definitivamente, né? O condutor que é penalizado com a cassação deverá passar por todo o processo de formação para reaver o documento novamente. Porém, para voltar é preciso respeitar o prazo da cassação, que pode chegar até 3 anos, dependendo da infração cometida. Beleza? Vamos aí para a quarta pergunta mais frequente aí, O que fazer para você voltar a dirigir? O condutor que é penalizado com a suspensão automática da carteira deverá cumprir o prazo de suspensão, que será estabelecido pelas autoridades de trânsito e pode variar de 2 a 8 meses. Se houver reincidência, esse prazo passa a ser de 8 a 18 meses, conforme o artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Cumprido o tempo de suspensão, ainda será necessário passar pelo curso de reciclagem, como estabelecido no artigo 268 do Código de Trânsito Brasileiro. Os pagamentos das multas também precisam ser efetuados. A quinta pergunta aí, o que é curso de reciclagem? Pode ser feito à distância? O curso de reciclagem é obrigatório para que o condutor penalizado possa reaver a sua carteira de habilitação. O seu conteúdo é teórico e composto por 30 horas de aula.
30 horas por aula. Ao final, o motorista ainda terá que passar por uma avaliação de múltipla escolha. Para ser aprovado, deverá acertar no mínimo 21 das 30 questões propostas. 21 das 30 questões propostas. Desde 2015, o CONTRAN liberou que o curso seja feito à distância, desde que em uma empresa devidamente cadastrada e homologada pelo CONTRAN e pelo DETRAN. As provas, no entanto, ainda são presenciais. A sexta pergunta mais frequente é: quando devo entregar minha carteira de habilitação às autoridades de trânsito? O condutor penalizado só será obrigado a entregar a CNH para as autoridades de trânsito quando todas as possibilidades de defesa forem esgotadas. Antes disso, você não precisa entregar a sua carteira de habilitação. Sétima pergunta: como recorrer da suspensão da carteira de habilitação? Aí você vai ter que passar aí por três etapas na realidade, né? A defesa prévia, né? Onde num primeiro grau aí de contestação o condutor tenta evitar a imposição da penalidade. Depois tem um recurso aí na primeira instância, que é a JARI. E o terceiro aí é um recurso em segunda instância, que é o CETRAN. E é isso aí, gente. Essas aí são as dúvidas principais, né? As sete dúvidas principais que surgem aí com relação à suspensão automática da carteira de habilitação. Espero que essas dúvidas tenham também tirado as suas dúvidas, né? Se tenha servido para você também que tem dúvidas sobre esse assunto, né? A suspensão automática aí da CNH é um assunto que gera muitas dúvidas e a gente espera aí ter ajudado você. Até o próximo vídeo aí. Muito obrigado. Até mais, pessoal.